Vamos direto ao ponto. Imagina o cenário. O ano é 2026 e o setor de seguros no Brasil está vivendo uma fase, olha, espetacular. E isso se deve principalmente a um fator-chave. Esse número aí, a taxa Selic em 15%. Uma taxa nesse nível é um verdadeiro vento a favor, sabe? Ela simplesmente turbina os resultados financeiros das seguradoras. Mas, claro, com os juros altos inflando os balanços, surge uma pergunta que está dividindo o mercado. E é exatamente aqui que o nosso duelo de hoje começa. A gente vai fazer uma análise bem direta, bem técnica, entre essas duas gigantes, BB Seguridade e Caixa Seguridade, para tentar descobrir qual delas é a melhor aposta nesse ciclo. Então vamos mergulhar fundo nessa história. E para organizar a conversa, esse aqui é o nosso roteiro. A gente vai passar pelo cenário geral, entender os modelos de negócio, analisar os números, falar de preço e margem de segurança, discutir os riscos e, por fim, chegar na escolha entre duas estratégias, valor ou crescimento. E antes da gente seguir, aquele aviso de sempre que é super importante. Este conteúdo é uma análise técnica com fins educativos, ok? Não é de forma alguma uma recomendação de investimento. A decisão final sobre o seu patrimônio é sempre uma responsabilidade individual. Bom, vamos começar entendendo o campo de batalha, né? O cenário macroeconômico e principalmente os modelos de negócio que definem cada uma dessas duas grandes companhias. Olha, a grande vantagem competitiva das duas está nesse modelo aí, o Banco Assurance. O que isso quer dizer na prática? Que elas têm exclusividade total para vender seus produtos lá no balcão do Banco do Brasil e da Caixa. Isso faz com que o custo para conseguir um cliente novo seja baixíssimo, quase imbatível. É aqui que as coisas ficam interessantes, porque os caminhos se separam. A BB Seguridade é a força do campo. Ela literalmente respira o fluxo de crédito rural do país. Já a Caixa Seguridade é a dona do setor habitacional, totalmente ligada ao déficit de moradias e aos financiamentos da Caixa. Então é o poder do agronegócio contra a necessidade de moradia do brasileiro. Certo, já entendemos como elas operam. Agora vamos para a parte que realmente pesa na decisão de um investidor, os números. Como é que foi o desempenho financeiro delas? Os resultados de 2025 foram simplesmente recordes. A BB Seguridade entregou um lucro de 9,1 bilhões de reais, com um ROI, ou seja, um retorno sobre o patrimônio, que é espetacular, de quase 87%. A Caixa Seguridade também não fez feio, com 4,3 bilhões de lucro e um crescimento de quase 15%. São números realmente muito fortes dos dois lados. Só que é aqui que a história tem uma virada. O mercado já está projetando um ciclo de queda da Selic chegando a 12 e 25% até o final de 2026. E o que isso significa? Que aquele resultado financeiro que hoje sustenta uma boa parte do lucro vai começar a diminuir. Daqui para frente, o que vai mandar de verdade na rentabilidade é a eficiência operacional. E essa mudança de cenário nos leva direto para uma das discussões mais importantes, a discussão sobre o preço. É exatamente aqui que a diferença entre as duas teses de investimento fica mais evidente. Como o lendário Benjamin Graham sempre dizia, o conceito de margem de segurança é absolutamente crucial. Basicamente, é o desconto que existe entre o preço que se paga por um ativo e o seu valor real, o seu valor intrínseco. E olha, esse gráfico deixa a diferença bem clara. Usando uma análise de fluxo de caixa, a BB Seguridade hoje apresenta uma margem de segurança bem robusta, de 20%. Em contrapartida, a Caixa Seguridade está operando com uma margem, digamos, bem mais apertada, só 4%. Então, o ponto central aqui é o seguinte. Do ponto de vista técnico, a BB Seguridade parece estar bem mais barata. O mercado está oferecendo um desconto consideravelmente maior pelo seu potencial de gerar caixa no futuro. Mas, claro, nenhuma análise está completa se a gente não olhar para o outro lado da moeda, os riscos. O que poderia dar errado para cada uma delas nesse cenário de 2026? No caso da BB Seguridade, o próprio guidance da empresa, ou seja, as projeções dela, sinalizam um certo conservadorismo que até surpreendeu o mercado, prevendo uma queda operacional. Além disso, a sinistralidade no campo tende a se normalizar, ou seja, voltar a patamares mais altos. E, claro, o risco climático é uma ameaça constante para o agronegócio. Já do lado da Caixa Seguridade, o principal risco está no funding, na origem do dinheiro para o crédito imobiliário. Se a caderneta de poupança continuar sofrendo saques, o ritmo de novos seguros pode diminuir. E sem contar que o valuation mais esticado significa que o preço da ação já embute bastante otimismo, com pouca tolerância para resultados abaixo do esperado.
Certo. Vamos então juntar todas as peças do quebra-cabeça e chegar à conclusão que, no fundo, resume um dilema entre duas estratégias de investimento bem diferentes. De um lado, a gente tem a BB Seguridade, que se encaixa perfeitamente na tese clássica de valor e renda. Ela oferece desconto, oferece margem de segurança e funciona como um porto seguro. Do outro lado, a Caixa Seguridade é a tese de crescimento e momentum, para quem acredita na força contínua do mercado imobiliário, mesmo que isso signifique pagar um preço mais alto pela ação. E com isso, a gente chega na pergunta final, aquela que cada investidor precisa responder para si mesmo. Para uma carteira em 2026, qual estratégia faz mais sentido? A segurança e o desconto que vem com a tese de valor da BB Seguridade ou a aposta no crescimento contínuo da Caixa Seguridade? A resposta, no fim das contas, vai definir o perfil de risco e o potencial de retorno que se busca. Se gostou, curta e compartilhe. Não esqueça de se inscrever no canal. Importante, este conteúdo não configura análise ou recomendação de investimentos. Invista consistentemente e analise o mercado com atenção. É assim que se constrói a verdadeira prosperidade a longo prazo.